Fala galera do canal Historiografando, o professor Adriano aqui na área e hoje nós vamos bisurar nossa independência da Bahia, assunto que esteve no último edital e que tem grande tendência novamente dessa Xerox de 2017 ser tirada agora para 2019. Então vem ser feliz aqui com a missão aprovação, canal Historiografando e você. Só lembrando pessoal que esse material, ele é um material resumido para vocês que eu estou trazendo aqui no YouTube. Então se você realmente quer aprender a mais, eu tenho dois caminhos para vocês. Ou vocês vão pesquisar apostila, conteúdo, ler livros e aprender sobre isso aqui, ou vem estudar com o canal Historiografando. Aqui é só para dar um norte para vocês virem, que não é somente o que vocês estão pensando, que tem tendência de cair na prova dentro desse conteúdo chamado A Nossa Independência, tá certo? Então, caso você queira vir conhecer, mesmo sem compromisso, cara, só por curiosidade, a gente aqui atende tanto o que quer ou o que não quer, para nortear, para dizer o que é certo, tá certo? Para você seguir um caminho para a sua aprovação. Então, missão aprovação PM Bahia 2019, deixa o meu zap aqui no monitor dos senhores agora, ou mesmo na descrição do vídeo um link. Se você clicar nesse link, você vai ser redirecionado diretamente para o zap do professor, sem precisar salvar em agenda, né? Sem precisar ali estar preocupado em notar número, perdendo tempo, que tempo agora é ouro que você não tem. Tá ótimo? Então vamos aqui estudar a nossa independência da Bahia e um assunto bom. Eu quero agora lançar aqui para vocês um objetivo. É que agora, nesse momento, pare o vídeo e leia somente o primeiro parágrafo e faça aí o entendimento, o que você conseguiu tirar somente do primeiro parágrafo disso que está aqui no seu monitor. Eu garanto que agora eu vou explicar para vocês, lógico, evidente, fazendo a leitura, mas trazendo o que está escondido entre linhas. Essa é a diferença de você ler o assunto de história e interpretar, que realmente é o que você vai precisar na hora da prova. Professor, eu preciso interpretar alguma coisa além de eu ter português para fazer essa missão de interpretação, até na história também? Sim, meu aluno. Sabe por quê? Porque eu garanto a você, quando você fez a leitura, somente essa leitura aqui que eu estou fichando, ó, a libertação de Salvador do domínio de tropas portuguesas foi longa e difícil. Somente quando você leu isso aqui, eu garanto que você entendeu aqui que justamente a cidade de Salvador estava sob o domínio de quem? De tropas portuguesas, e que essa libertação foi difícil, foi longa. Isso todo mundo sabe porque está escrito. Agora, o que você tem que ir além é justamente quando eu falo a libertação de Salvador, não é somente o município de Salvador. Salvador era a nossa capital. Então, preste bem atenção, por ser capital, ela era o centro financeiro. Se era o centro financeiro, era a maior importância. Era a cidade mais importante. Então, se eu digo a libertação de Salvador, está aqui escondido que é a do Estado também, galera. Preste atenção. Pegue isso que é importante. Professor, a banca pode mexer em alguma questão tentando confundir. Muito raro ela fazer isso. Eu só estou te dando aqui o que é diferente, cara. Eu quero te preparar com o que é diferente, porque o que é igual, o que é notório, todo mundo já sabe. E não tem graça trazer um conteúdo aqui para você se você já sabia. Para que eu vou me preocupar com isso, né? Então, não vou fazer você perder seu tempo. Eu quero que você tenha essas duas correntes de pensamento. Então, a libertação de Salvador, ou seja, do Estado também, viu? Fique atento. Do domínio das tropas portuguesas foi longa e também foi difícil. E aqui eu já quero traçar com você outro panorama. Quando eu digo domínio de tropas portuguesas, aqui você também sabe que nós tivemos uma invasão no estado da Bahia. Entretanto, essa invasão que nós tivemos aqui foi feita por quem? Por holandeses. Então, tropas holandesas também invadiram o nosso estado. Então, você sabe que tem um tópico que vai falar sobre isso aqui no nosso edital. Então, você poderia... Opa, meu Deus! A libertação de Salvador do domínio de tropas holandesas foi longa e difícil. Opa, foi mesmo. Agora, não no contexto da independência, viu, turma? No contexto da nossa independência, não foram os holandeses que travaram essa luta longa e difícil contra os povos daqui do nosso estado, mas sim os portugueses. Preste atenção, IBFC poderia te enganar também desse jeito, mas ela não vai mais, porque você já está com o aprendizado necessário para não deslizar em uma questão que possa porventura vir falar isso. Entendeu não, candidato? Candidata está com dúvida? Volta o vídeo, entenda-se novamente, porque está bem explicadinho, tá ok?
Na realidade, as lutas contra as forças portuguesas, não holandesas, viu? Aí de quem, professor? Do Brigadeiro Madeira de Melo. Esse carinha aqui, ó, ele era justamente quem? A mais alta autoridade militar da província. Aí aqui tem outro perigo que eu quero desmistificar com vocês. Quando eu falo da província, ele não estava do lado dos baianos. Ele era do lado de quem? Dos portugueses, entendeu? Então, a maior autoridade militar da província era evidente, era das tropas portuguesas. Então, ou seja, era do contra do nosso povo da Bahia. Então, tá aqui Brigadeiro Madeira de Melo, tá aqui o que ele era, e está aqui também explicitado nesse primeiro parágrafo de qual lado ele estava. Lado brasileiro, ou seja, dos nossos baianos, ou do lado do inimigo, das tropas portuguesas. Show de bola? Entendeu? Interpretou agora com um olhar diferente isso aqui, depois da explicação do professor? Eu garanto que sim. Olha só, o século XVIII atuava em Salvador 164 comerciantes. Aqui não vai ficar igual um louco, igual um tarado mesmo, querendo informações desnecessárias. Não vai colocar isso aqui na tua cabeça não, tá, guerreiro? Por que não vai colocar isso aqui na tua cabeça? Porque a banca não vai cobrar para você perguntando quantos comerciantes tinha, não. Longe disso, a banca tem mais o que fazer. Entendeu? Ela tem mais o que fazer. E sabe o que é mais importante do que saber a totalidade de comerciantes? É saber para onde era destinado os recursos econômicos produzidos aqui por esses 164 comerciantes. Por quê? Porque Salvador, nesse período, tanto tinha exportadores quanto tinha importadores, ou seja, quem vendia e quem comprava a matéria-prima, todo o material que girava do nosso comércio. Então, todo o nosso comércio destinava-se a quem? Olha aqui, ó. Agora eu vou fechar novamente. Destinava-se à Europa. Aqui, quando eu falo Europa, eu quero que você pregue na cabeça que aqui é o comércio externo, ok? O nosso comércio externo era destinado aonde? Para onde? Para a Europa. Somente, professor? Não. Para a África como externo. Portos do Prata como externo. Por que eu pulei aqui? Outro importantíssimo, Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul não era externo, o Rio Grande do Sul é interno. E dentro disso, pegue esse ponto, que esse ponto é importante saber que esses 164 comerciantes, exportadores e importadores, tinha relações com o Estado interno, que era quem? O Rio Grande do Sul, externo, Europa, África e Portos da Prata. Acabou, cara. Não tem mais o que errar. Não tem mais o que o IBFC tentar deslizar o senhor ou a senhora em uma questão tendenciosa. Isso é pegadinha de prova. Isso é mais velho do que o canal Historiografando, tá certo? Entretanto, na estrutura política, olha aqui, na estrutura política e social econômica, que então se definira, deixa eu fechar aqui, que se definira, ocorreram vários conflitos entre os nascidos e residentes na capitania e as autoridades que exerciam o governo em nome do rei de Portugal. Pessoal, falei para vocês aqui do personagem militar, o Brigadeiro Madeira de Melo aqui, ó. O Brigadeiro Madeira de Melo, ele era um cara muito, mas muito mesmo linha dura. Então, ele fazia parte de quem? Das autoridades que exerciam o governo. Então, tá aqui, ó. Nós temos a primeira classe fichada aqui com vocês, que era a classe social de quem? Dos militares, que tinham como alta patente, a autoridade militar mais importante da província, o Brigadeiro Madeira de Melo. Presta atenção. Nós tínhamos também o quê? Os nascidos e residentes na capitania. Os nascidos e residentes na capitania. Quem são os nascidos? Os baianos, cara, os baianos de sangue. E os residentes? Os portugueses que vinham para cá buscar o comércio. Os portugueses que vinham para cá encontrar facilidade, já que as autoridades que exerciam o governo eram autoridades em nome do rei de Portugal. Então esses residentes, comerciantes, vinham para cá justamente também tentar uma facilidade. E essa tentativa de facilidade pior, era encontrada, porque a autoridade que exercia o governo puxava mais para os residentes que eram de Portugal, entendido? Então aqui você pode entender três classes sociais que tinham no quesito de economia uma diferenciação. A primeira classe, os nascidos, os brasileiros, que eram os mais, digamos, desprivilegiados, eram os que brigavam justamente em relação ao domínio dos portugueses, que esses dominantes
portugueses, os chamados residentes, estavam em duas ramificações. A ramificação dos residentes e a ramificação das autoridades que exerciam o governo em nome do rei de Portugal. Pegou, cara, esse bizu? Quando você leu, confessa, você entendeu desse pontinho que eu falei, que eu te expliquei? Muito pouco provável. Não duvido, mas muito pouco provável você ter essa explicação somente em uma leitura. Nos exemplos do chamado Motim do Maneta, que ocorreu em outubro de 1711, e do levante do Terço Velho, em maio de 1728, os insurretos deixaram de localizar na condição de colônia a causa principal das dificuldades e problemas da Bahia. Quando eu falo para vocês aqui, eu volto já explicando, calma aí. Quando eu falo para vocês aqui, que os insurretos deixaram de localizar na condição de colônia a causa principal das dificuldades e problemas da Bahia, é que eles começaram a entender aqui que os problemas reais da Bahia, o problema real da Bahia ocorria justamente por causa desse privilégio dos residentes. Acontecia justamente por esse privilégio das autoridades que exerciam o governo. E essas autoridades puxavam o saco dos residentes. E os nascidos aqui na Bahia ficavam em terceiro, quarto, quinto, último plano. Então, os levantes que ocorreram, um exemplo, o Motim do Maneta, que ocorreu em 1711, ele justamente também já é uma pauta entendida antes da nossa independência, como uma manifestação contra essas regalias desses, digamos, intrusos de fora, os residentes e as autoridades, entendeu? Então, as ligações de uma possível independência, elas já vinham surgindo antes. E se a Banca IBFC cobrasse na prova de vocês, dizendo que o levante do Terço Velho, lá de maio de 1728, e o Motim do Maneta foram justamente pautas ou conflitos ou revoltas que antecederam as ideias de independência efetivada, você poderia marcar um ok na prova, correr para o abraço, ser feliz e ser aprovado para o teu concurso público. Tudo bem? Entenderam aqui esse primeiro slide cheio de informações importantes, cheio de informações que vão te levar à aprovação, cara. Para isso, vem estudar comigo, vem se preparar da forma correta, tá ok? Fica aí que não acabou não, tá bom? Temos mais ainda. Olha só, pessoal, deixa eu só baixar aqui, mais um pouco, Esses grupos estiveram comprometidos nos acontecimentos de 1817 em Pernambuco. Que grupos? Os que eu acabei de fichar. Tá certo? O que eu acabei de fichar aqui anteriormente, os eventos trabalhados. E em fevereiro de 1821, ou seja, a questão da independência, promoveram a adesão da Bahia ao movimento constitucionalista, que aboliu a monarquia absoluta em Portugal. Contudo, como os liberais constitucionalistas de Lisboa adotassem a orientação nitidamente contrária aos interesses do Brasil, por último concordando com a ocupação militar de Salvador pelos soldados e marinheiros portugueses, em fevereiro de 1822. A luta pela independência evoluiu na Bahia para uma guerra lenta e dolorosa. Então aqui eu já estou dando um apanharado do que virá por aí. Cara, não entendi, professor, bem essa parte desse slide, não se preocupa. Não se preocupa que nos próximos slides eu vou ter que retomar essas palavras aqui. Eu vou ter que retomar aos ideais de liberdades constitucionalistas lá de Lisboa em relação a essa orientação sofrida, que os nossos ideais começaram a surgir de independência, uma grande evolução gradual, porque eu digo que é gradual porque foi lenta e foi dolorosa. Então tudo isso fizeram parte do contexto da independência do nosso estado baiano. Tudo isso que eu falei para vocês até agora, tivemos sim dentro do estado da Bahia a questão da abolição, a monarquia absolutista em Portugal teve influência na nossa independência. Pessoal, eu vou parar por aqui, galera, mas tem muita coisa ainda importante para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui que tem mais slide para a gente trabalhar. Não é só isso não, tá? Tem muita coisa importante, mas para que eu possa trazer mais para vocês, é necessário que vocês também se inscrevam, tá? Deixe sempre o seu joinha. Caso se surja alguma dúvida, aqui, justamente aqui onde eu estou fichando para vocês, aqui nesse quadrinho, está aparecendo o meu zap. É só você notar ele, entrar em contato com o professor. Caso queira estudar comigo nas disciplinas de História, Geografia, Atualidades, resolver simulados, vem para cá ser feliz, tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro aí a qualquer momento. Valeu, pessoal!